Olá! Prometi que eu falaria um pouquinho sobre o que o professor Felipe Neri conversou conosco quando esteve aqui na região de Porto Alegre a última vez, agora dia 31 de março, 1º de abril, e eu não havia aparecido ainda. Então agora eu peguei o caderno, eu abri o caderno agora, por isso que eu tô olhando pro lado, porque eu não planejei. Eu vou dar uma olhada nas anotações e vou ir falando um pouquinho o que for possível falar, o que for possível passar. Ó, já tive Bad Hair Day em live, hoje tá num bom dia, tá bonito meu cabelo. Ai, deixa eu ver. Ó, solto, tá, gente? Live solta. Depois eu passo pro YouTube para facilitar, para que vocês possam assistir em velocidade mais rápida. Como eu disse, são anotações do encontro que tivemos com o professor Felipe Neri. Então, são pinceladas, mas depois vocês podem se aprofundar, né? Se eu citar aqui algum livro, isso aqui é tal autor, podem procurar o autor, podem procurar o livro. E assim, ó, conselho já desde cara, vocês podem digitar no YouTube, professor Felipe Neri, e consumir todo o conteúdo dele, além de comprar os cursos que ele disponibiliza. Eu fiz um curso dele e eu estou no Famílias Virtuosas. Então, é professor Felipe Neri, né, gente? Por favor, mestre em educação. Quando se trata de educação de crianças aqui no Brasil, galera, língua portuguesa, não precisa procurar outro não. Vão nele que a fonte é segura. A criança, ela não está em ato, mas em potência, certo? A pedagogia, ela tem de caminhar de mãos dadas com a filosofia. Os vários estímulos externos vão dando forma ao ser humano de modo integrado. Então, assim, quando nós pensamos, tentando dar uma exemplificada aqui, quando nós pensamos na criação, às vezes, por amor mesmo, e por não termos refletido sobre as consequências das nossas escolhas, acabamos deixando confortável demais a vida dos nossos filhos. Sabe aquela coisa? Tirar a etiqueta. Deus o livre, coitadinho, caiu. Viver com a criança entupida de remedinhos, de produtinhos para isso, produtinhos para aquilo. Criança sempre muito cheirosa, sempre com perfumes, com perfume na casa. Isso tudo entra pelos sentidos da criança, mas não são coisas inócuas. Elas realizam algo, elas habituam a criança a algo. E assim, higiene é uma coisa, agora perfumaria é outra, vocês entendem? Então, assim, deixar que a criança prove da normalidade, prove da realidade. Então, assim, se a criança tá passando por um lugar que tem um cheiro ruim, que às vezes nós somos mal formados e temos os nossos vícios, né, e somos mal educados muitas vezes, né, em determinados pontos, assim, temos as nossas faltas de educação. Então, a gente tem que trabalhar primeiro em nós mesmos para podermos bem educar os nossos filhos, certo? Então, assim, tem um cheiro ruim. Cuidarmos para nós mesmos não sermos aquela pessoa que vira o nariz, faz cara feia, começa a reclama de tudo, para que os nossos filhos não façam isso, para que quando nós os corrigirmos, nós possamos realmente educá-los. E que seja congruente. Eles não podem ver uma mãe fala para não fazer, mas a mamãe tá fazendo. Então, precisamos nós primeiramente nos educar para podermos educar os nossos filhos. Então, tomarmos esses cuidados, sabe? O excesso de conforto, o excesso de sabores, de prazeres, de cheirinhos, tudo que entra pelos sentidos dos nossos filhos está produzindo algum resultado. Vai surtir algum efeito futuro. Acho que eu tô adoecendo. Todo tipo de vício deriva de um apelo aos sentidos externos. Por quê? Acho que eu não sei o que eu anotei não, peraí.
Toda pedagogia parte de uma filosofia, certo? Às vezes a gente não se dá conta, mas é assim. Por exemplo, quando a gente pensa no Jean Piaget, quando a gente pensa numa Montessori, eles tinham visões de mundo. Eles tinham por trás deles uma filosofia. Mesmo as pessoas mais simples que aderem a determinadas pedagogias, elas podem até não se dar conta, mas aquele pensador, aquele pedagogo, ele tinha as suas visões de mundo, as suas concepções do que é o homem, do que é o mundo, de como surgimos no mundo. Vocês entendem? E essas concepções, elas foram essenciais para que eles desenvolvessem determinada pedagogia. E aquela pedagogia favorece, ela foi feita no intuito de produzir homens conforme a filosofia em que creem. Então, assim, se uma pedagogia ela é muito... ela quer criar bons cidadãos, ela vai ser uma pedagogia muito... pode ser instrumentalizada, ela pode ser uma pedagogia muito... Ai, qual é a palavra? A palavra fugiu. Mas assim, muito voltada a isso, sabe? A fazer um bom cidadão, as virtudes de viver em sociedade, o trabalho, a pessoa ser prestativa, a pessoa ser útil. Só que o caso é, um doente acamado, um anencéfalo, qual a utilidade dele para a sociedade no sentido de utilidade que temos hoje em dia? Ele não vai casar, ele não vai ter família, ele não vai conseguir trabalhar normalmente, se sustentar, se locomover sozinho, fazer as coisas por conta. Ele é dependente de uma cadeia, né? De uma série de pessoas, talvez de um aparelho para ajudá-lo a respirar quando tiver uma crise, de um fisioterapeuta para fazer massagem, às vezes cardíaca, às vezes pulmonar, dependente de alguém que limpe ele, que dê banho nele. Não é útil para a sociedade. Então, em uma pedagogia que tem o foco de criar bons cidadãos, qual é a utilidade de um velho acamado, de um doente acamado? Vocês entendem? Isso tudo está por trás das pedagogias. Isso, a visão de homem, a visão de sociedade, a visão de mundo, ela contribui para formar, para constituir uma pedagogia que formará os homens do futuro. Então, quando nós aderimos assim a teorias, a pedagogias mesmo, a modos de criação, como por exemplo, BLW, tudo de bom, vou fazer BLW. Tá, mas assim, quem criou o BLW? Qual era a cosmovisão dessa pessoa que criou o BLW? O que ela queria com isso? Como ela entendia o ser humano? Ela tinha uma visão antropológica. Todos temos, mesmo quem nunca parou para pensar com essa visão, nós temos uma visão. Qual era a visão dessa pessoa? O que ela entendia por ser humano, por criança? A gente precisa saber qual a visão do pedagogo da linha que escolhemos seguir com os nossos filhos. Então, seguindo, toda pedagogia parte de uma filosofia. As pedagogias vigentes partem de visões pobres, deturpadas e erradas do ser humano. Então, mais um adendo. Sugiro que vocês olhem no YouTube as aulas do professor Felipe Neri com o professor Fred sobre correntes pedagógicas. Daí tem lá Montessori, Piaget, acho que Rousseau. Eu fiz as aulas, são muito boas. Assistam, vão aí trabalhando do jeito que vocês costumam ouvir as coisinhas de vocês, do interesse de vocês. Ouçam e depois eu sugiro que façam como aula mesmo. Que vocês anotem, para que fixe melhor na memória de vocês. Para que entendam os pedagogos, a cosmovisão desses pedagogos que influenciaram enormemente na nossa sociedade e na nossa própria educação. Olá, Luísa! Então, seguindo. Eu tô falando sobre, bem por cima, assim, pincelada sobre o que o professor Felipe Neri falou no dia 31 de março, aqui na região de Porto Alegre. Mesas redondas.
o início do desaparecimento do indivíduo. O professor Felipe Neri, ele comentou também que, assim, nada é por acaso. Tudo tem um porquê. Oi, Tati. Tudo tem um porquê. Foi feito com intuito. Então, ele cita como exemplo as mesas redondas de algumas salas de aula, principalmente de jardins de infância. Eu lembro que o meu jardim de infância foi assim. Eram mesas redondas, grandes, em que sentávamos uns 6 ou 8 coleguinhas, 5, não sei, não lembro desse detalhe. E eu lembro que também, na época que eu era criancinha, primeira, segunda série, estava muito em alta a mudança da forma de colocação, da apresentação de sala de aula, da colocação das cadeiras em sala de aula, das classes. Eu, durante o CAT, o ensino fundamental, né, eu lembro que era muito comum os professores, ao invés de deixarem as classes dispostas, né, uma a uma, ou então 2 a 2, de frente para o professor, colocavam em U. Faziam em U, chamavam assim, colocavam em U na sala de aula, o professor ficava aqui e os alunos todos em U, sabe? Um do ladinho do outro. Eu não lembro, mas eu era criancinha, mas tem coisa assim, sabe? Flashes que eu recordo, que eu me lembro e falavam de... Era algo com relação à igualdade, mas eu não me lembro mais e o professor também não citou. Mas com relação à mesa redonda, o professor fala o seguinte, que ali foi o início do desaparecimento do indivíduo. Ele disse, nunca nada é aleatório, sempre se parte de uma ideia, de um princípio, há uma cosmovisão por trás, que criou aquilo, que tem um motivo do porquê aquilo, um ideal por trás. E essa questão de mesas redondas, as crianças, elas não estão mais todas, né, uma do lado da outra, todas voltadas para o mestre, olhando para o mestre, tendo o mestre como referência. Quando a mesa é redonda, as crianças, elas, todas da mesma faixa etária, se fecham naquele círculo e olham umas para as outras e não olham mais todas para o mestre. Ele já não é mais a grande referência. O importante são as próprias crianças. E tem outra questão também, o perder a individualidade. Ele diz, já não tem mais a classe da criança, que ela é dela, ela cuida, ela mantém limpa, organizada com as coisas dela. Agora é uma grande classe e tá tudo ali em cima. Cada um cuida dos seus, obviamente, mas vocês entendem que já não é mais o meu, é a nossa classe. Então, a perda da individualidade. Os princípios, eles foram estabelecidos e eles devem também estar bem estabelecidos na nossa própria consciência. Temos que ter consciência dos princípios, o que é conceituar as coisas e sermos capazes de reconhecer os princípios que para nós são fundamentais, dos quais nós não abrimos mão. A pedagogia vai executar ideias filosóficas. É a filosofia da educação, o raio-x que examina as pedagogias. E também precisamos observar qual tipo de homem, como eu tinha tentado falar no início, qual tipo de homem a pedagogia que escolhemos para criar os nossos filhos pretende formar. Qual essa pedagogia que eu decidi seguir a linha, né? Que tipo de homem ela pretende que meu filho se transforme, se eu optar por utilizá-la? A fé católica vê o homem de uma forma inigualável, única, sublime. Bom, para quem não sabe, né, para quem tá caindo de paraquedas, católico, eu não sei, gente, falar isso, mas significa universal, é a fé total, abrange o todo. Então, quando nós falarmos, né, agora para quem estiver me ouvindo, quando a partir de hoje, se não sabia, ouvir católico, entenda que é a completude, é a totalidade, com certeza, se for realmente católico, é o que há de mais elevado e mais sublime dentro do que foi criado e conhecido.
dentro do que foi criado por Deus e dado aos homens, e permitido, né, por Deus ser conhecido pelos homens. Porque é isso que significa católico, universal, totalidade. Então, a educação católica é a educação mais elevada, é a educação sublime, justamente porque a Igreja Católica, a visão católica, é uma visão profundíssima, tanto da realidade material quanto espiritual. Não bastará nem ao menos um material católico. Há uma forma de executar a educação católica. Então ele diz, não adianta tu simplesmente comprar ali um material e querer aplicar, porque é um material católico, foi feito por gente católica. Não, é o todo da educação, é como eu estava dizendo, vai de como tu fala com a criança, o tom que tu utiliza, a hiperproteção ou não, o ficar passando a mão demais ou não, até o colocar cheirinho na casa. Então, desde as pequenas coisas, a educação será verdadeiramente católica ou não. A vontade de Jesus era glorificar o Pai. O fim da vida humana é glorificar a Deus. Cada alma, isso aqui eu achei muito bonito, gente. Cada alma possui um ideal de Jesus. Gente, isso aqui é tão bonito, é tão bonito. Um matiz de Jesus na alma, em cada alma humana. É como se o Pai visse Jesus em cada alma. Mas, bom, deixa eu continuar lendo, depois eu tento explicar. Há uma pedagogia particularíssima do divino Jesus Mestre em cada alma. O divino hóspede da alma. O divino artista que modela as almas quer a nossa participação. Cada alma vive uma particularidade da vida de Jesus. Então, deixa eu falar que acabaram as anotações. O que o professor explicou? Nosso Senhor Jesus Cristo, né, Deus feito homem, meu filho acordou, então já vou parar de falar, só vou terminar esse raciocínio. Ele viveu na Terra 33 anos, certo? Deus se encarnou, se fez homem, né? Nasceu do ventre, né? Foi formado no ventre, nasceu de Nossa Senhora, foi amamentado por Nossa Senhora, humanamente falando, Nosso Senhor Jesus Cristo. Oi, meu amor, pode subir. Ele tinha a carne, o sangue de Maria, era filho do Eterno Pai, foi tomado por filho, né? Por São José. E Nosso Senhor Jesus Cristo viveu 33 anos. E desde a concepção até a sua morte na cruz, há matizes. Foram muitos momentos, certo? Foram 33 anos, digamos assim, de vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Estou tentando explicar o que o professor falou. E o professor Felipe Neri falou que dentro de cada alma, de cada ser humano, filho de Deus, batizado, há um matiz de Nosso Senhor Jesus Cristo, que seria como um fragmento da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo que deve se realizar plena e perfeitamente. Para tentar assim clarear. Ordens religiosas. Existe a ordem de Nossa Senhora do Carmo, certo? Nossa Senhora do Monte Carmelo. Existe os franciscanos, existe as clarissas, existe os redentoristas, existe os agostinianos, existe a Companhia de Jesus. Tem muitas ordens religiosas. Cada uma, só para exemplificar, cada uma dessas ordens religiosas, elas têm uma espiritualidade própria. Passionistas, eu acho que também tem, né? Que vivem mais o amor, a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, cada ordem religiosa tem a sua espiritualidade própria e se identifica e se conforma como ordem a uma parte, a um pedacinho, a uma particularidade da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, estou utilizando esse exemplo para mostrar para vocês o que o professor Felipe Neri falou sobre cada alma humana. Olha que coisa linda! Então, cada alma humana tem uma matiz de Cristo que deve ser plenamente vivida para glorificar o Pai. Incrível, né? Incrível. Isso me faz pensar muito naquelas pessoas que sofreram muito, que sofreram na carne. Eu me esqueci o nome, não vou lembrar.
mesmo, porque eu não sei de fato a vida. Eu só ouvi falar aqui e ali que teve uma santa que ela, eu até nem sei se ela já foi canonizada ou ainda é beata, ou se também são mais de uma, que viveu algo semelhante, mas eu sei que tem uma que viveu 60 anos sem alimento, somente recebendo Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Jesus Eucarístico, era o único alimento. Então, assim, poxa, ela viveu acamada, doente, sofreu muito. Poxa, uma matiz bem de paixão, certo? E tem também aquelas pessoas que a vida inteira foram muito difamadas, né, que foram sacerdotes, assim, que foram muito difamados ao longo da sua vida, muito perseguidos, uma matiz de humilhação, de escárnio, de perseguição pública. Então, matizes da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vidas que, assim, aos olhos do mundo, nossa, que horror, que desgraça, porque vê isso aí, que vida infeliz. Mas se foi a vida que Nosso Senhor, Deus Pai, desejou desde toda a eternidade para aquela pessoa, para que por meio daquelas dores, para que por meio daqueles sacrifícios, para que por meio daquelas entregas, eles conformassem a sua vida à vida de Cristo, foram plenamente felizes e receberam a sua coroa de glória no céu e glorificaram a Deus durante a sua vida pela conformidade com aquela matiz de Nosso Senhor Jesus Cristo que a alma deles os chamava a viver. Entenderam? Então, assim, achei muito bonito isso que o professor Felipe falou. Cada alma vive uma particularidade da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que nós busquemos identificar, realmente assim, observando nossa vida, vendo as nossas inclinações naturais, as devoções que nos atraem, aquilo que Deus mesmo vai colocando na nossa vida, dando sinais do que Ele espera de nós, dando sinais por quais meios, embolou aqui a língua, mas por quais meios Ele quer que nós nos santifiquemos, que nós glorifiquemos a Deus, né? Que nós o glorifiquemos por meio da nossa vida. Então, assim, há um matiz. Calma, meu amor, não pode mexer. A gente precisa descobrir que matiz é esse e glorificar a Deus por meio dele, viu? Eu disse que ia ter que desligar, vou desligar, que a criança já tá querendo pegar o celular. Diandra. Obrigada. Que Deus Nosso Senhor nos abençoe. Obrigada pela companhia. Vou deixar salvo, depois eu passo pro YouTube para facilitar. E assim, comecei e já tô parando, né? Mas depois eu vou falando mais um pouquinho sobre o que o professor Felipe Neri conversou conosco, porque ele é maravilhoso, gente. Realmente, assim, uma coisa que eu quero deixar bem clara. Há pessoas e pessoas, certo? Quanto mais nós buscamos a conformidade com Nosso Senhor Jesus Cristo, mais a nossa vida fala. Mesmo que nós não utilizemos palavras alguma, a presença fala, comunica. A presença se torna diferente. Não sei se vocês já tiveram essa graça, eu tenho essa graça na minha vida, de ter pessoas com as quais eu me encontro com alguma regularidade que são diferentes, que são profundas, que são encarnação do Cristo, que estão muito conformadas a Nosso Senhor Jesus Cristo e que a presença delas constrange e edifica e puxa. O professor Felipe Neri é uma delas. Então, fica o convite. Procurem conhecê-lo, conhecer o trabalho dele, porque a vida dele é frutuosíssima. Fiquem com Deus. Meu filho roubou meu caderno.